Nesse cenário tão sem precedentes que a gente vive, nunca foi tão importante acompanhar, por meio de dados, de pesquisas, de estudos e números, o que está acontecendo com o turismo global. A Organização Mundial de Turismo soltou o seu barômetro de maio e ela traz dados que nos ajudam a entender um pouco o que está acontecendo no turismo global. Eles mostram que de janeiro a março teve uma queda de 22% nas viagens internacionais. Você imagina que somente o mês de março teve uma queda de 57% das viagens internacionais. Foi quando realmente a gente começou a vivenciar uma parada, né, um bloqueio das viagens, e o que acontece agora no mês de maio é praticamente 100% das fronteiras globais fechadas e os destinos sem receber visitantes, e uma flexibilização em alguns países da Europa com uma retomada parcial. Na Ásia, por exemplo, o feriado de maio, do início de maio na Ásia, registrou um número importante de viagens domésticas, e a OMT ela mostra para a gente que a Ásia-Pacífico foi a região que mais sofreu, porque, óbvio, a pandemia chegou lá mais cedo, iniciou por lá, então eles tiveram uma queda de janeiro até março de 35%, e já a região toda das Américas teve uma queda de 15%. Chegou aqui depois a contaminação e a gente vive um momento diferente do deles. A América do Sul, já que é considerada uma sub-região das Américas, teve uma queda de 19% das viagens, né? Aqui no Brasil, a gente vivencia agora em maio um 100% de parada das chegadas internacionais por via aérea e fronteiras terrestres também fechadas, e uma malha doméstica aérea que está funcionando com 8,5% da sua oferta, se fosse comparada com a oferta que a gente tinha antes da pandemia, né? Qual é a projeção que a OMT faz para o ano de 2020? Ela diz que, embora a gente ainda não possa calcular os dados específicos, porque ainda não se sabe como vai ser o comportamento da pandemia no cenário global, mas é possível que haja uma diminuição entre 58% e 78% das viagens internacionais. Esse dado nos leva a uma perda de receita muito grande dos países por conta da não viagem, né, da não entrada de divisas entre 860 a 1,2 trilhões de dólares, ou seja, é um impacto muito grande na economia, o que nos resgata entender a importância das viagens internacionais e, infelizmente, mais entre 100 a 120 milhões de empregos em risco. Então, todo um cenário difícil de entender, né, números que nos levam a uma análise de que até agora os prejuízos são bastante grandes, mas mais ainda a importância de monitorarmos e conhecermos o que impacta cada país e como cada país e cada continente vai fazer a sua retomada, para que a gente possa também trilhar no Brasil um caminho de sucesso nessa paulatina, né, e várias etapas e longa trajetória que nós temos pela frente.